Olá, galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História. Galerinha, hoje iremos estudar sobre o período Neolítico, desenvolvimento da agricultura e pastoreio. Aula passada, estudamos sobre o período Paleolítico, que corresponde à Pedra Lascada, certo? No período Paleolítico, os seres humanos viviam andando de canto em canto em busca de alimentos. Sempre que os alimentos se tornavam escassos em uma certa região, eles mudavam, para outros cantos que tivesse ali abundância de alimentos. Neste período, os seres humanos habitavam geralmente em cavernas, porque eles não tinham ainda o entendimento, de fazer moradias, certo? Eles não tinham, pelo menos o básico, da engenharia. Então, ao longo do tempo, os seres humanos começaram a observar que dava para plantar e domesticar animais, certo? E isso através de observações feitas na natureza. Por exemplo, sempre que caía uma semente, no chão, da qual ele estivesse ali se alimentando naquele momento, ele começou a observar que aquela semente germinava e dava origem a novas plantas, correto? Começou a observar também que dava para domesticar animais. E então ele passa a fixar residência em um local só, porque ele precisa mais agora mudar para outro canto assim que os alimentos se tornar escassos. Por quê? Porque ele agora planta e ele agora também cria animais, correto? Então este período é o período da sedentarização humana, né? Então este período que corresponde ao período neolítico, que é o tema da aula de hoje. Então, professor, quando começou o processo de agricultura? Bom, a agricultura ocorreu em um processo lento, há cerca de 2000 anos, certo? Período chamado de Neolítico, quando grupos humanos começaram a cultivar plantas e criar animais, né? Este é o princípio da sedentarização. O que é sedentarização? É o processo por meio do qual o homem passa a habitar de forma fixa a partir das práticas agrícolas, ou seja, assim ele deixa de ser nômade, isto é, ele deixa de viver permanentemente mudando de lugar. Por quê? Porque ele já começou aqui a plantar, né? Ele começou aqui a domesticar animais, certo? Então, esse processo ocorreu de forma lenta, como já foi dito, através de observações feitas na natureza. Por exemplo, quando alguns seres humanos perceberam que as sementes que caíam no chão davam origem a novas plantas, a partir de então, eles começaram a plantar, certo? Então, este período de plantação e colheita é chamado de Revolução Agrícola, certo? Primeira Revolução Agrícola. Por que primeiro, professor? Porque tivemos a nossa segunda Revolução Agrícola, durante a Idade Média, quando os homens daquela época começaram a fazer utensílios, para que fosse trabalhado na agricultura, certo? Modernos para a época. Embora à primeira vista isso possa parecer algo sem grande importância, na verdade, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária causou uma grande transformação no modo de vida desses grupos, mudando o curso da história da humanidade. Por que isso aconteceu, professor? Porque lembre que os ancestrais, dessas pessoas, elas eram nômades, elas não plantavam, elas não domesticavam animais, certo? Elas não dominavam estas práticas. Observe que nessa ilustração aqui, eles dominam já essas práticas aqui de criação, E observe aqui que eles já têm já uns utensílios, para que eles possam trabalhar na agricultura, ok? Na mesma época em que começaram a ser cultivadas as primeiras lavouras, começou também a domesticação de animais, como já foi dito. Os primeiros animais a ser domesticados podem ter sido os cachorros, os carneiros, os cabritos, Observe aqui na imagem, os bois, certo? Então, as inovações tecnológicas não ocorreram ao mesmo tempo em todos os grupos humanos. O professor não entendi essa parte. Galerinha, observe que isso não ocorreu de maneira geral em todos os cantos.
nesta mesma época que começou a plantar, que começou a domesticar animais, né, no Neolítico, havia grupos humanos que ainda exercia, né, o nomadismo, ou seja, viviam andando de canto em canto em busca de alimento. E isso existe até hoje em várias regiões da África e também aquelas bandas do Oriente Médio, certo? Do Oriente, das Arábias, né, dos desertos. Existem ainda pessoas que são nômades, certo? Então, nem o uso de uma nova tecnologia ou material significou o abandono do mais antigo. Tinham aqui utensílios que poderiam ser trabalhados na lavoura, né, aumentando assim as suas plantações, né, de maneira mais rápidas. Existiam aqueles ainda que utilizavam utensílio feito de pedra lascada. Por exemplo, instrumentos feitos de pedra conviviam com outros feitos de metais, como o cobre, né, que foi o primeiro metal a ser utilizado. Galerinha, já chegamos aí em nossa atividade que está facílima, ok? Para você que é meu aluno, você tem que escrever a questão no caderno, né? E somente a resposta que você achar que é correta. Tirar foto ou encaminhar para meu WhatsApp privado. Para você que está acompanhando através de nosso canal Antenados na História, tente responder a atividade, ok? E vou deixar também a resposta na descrição do vídeo. Isso para quem está acompanhando pelo YouTube. Galerinha, até a próxima videoaula. Cheiro grande a todos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixar aquele super like. Tchau, tchau.